gravação. Pronto, já está gravando. E aproveita, Ana, que você está com a boca no trombone. Clame a Deus que nos abra os olhos, que nos convença da palavra que é dele, porque se ele não intervier, a gente não tem chance. Ó querido Pai, amado Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por tocar o nosso coração, Pai, tocar a nossa razão, tocar todo o nosso ser e toda a sua unidade para estarmos aqui, Pai, para Amém. fazermos a opção de ouvirmos a sua palavra, Senhor, que é aquilo que vai nos sustentar nesse mundo líquido que a gente está Oh, vivendo. Deus. É aquilo que é verdade, é aquilo que é princípio. Eu tô achando que a Ana caiu. Mais uns segundinhos, se ela não retornar, eu oro. Não tem problema não. Caiu mesmo. Então vamos orar, queridos. Senhor Deus, como estava sendo clamado aqui, a palavra nem nos chegou à boca e tu já sabes todas. Que o Senhor abençoe, Pai, este momento e nos ilumine, Deus, os olhos para compreendermos a tua escritura e a darmos ouvidos à voz, Pai, que interessa, que é a tua, um mundo cheio de vozes, Senhor. Um mundo que nos tenta desviar de ti a todo custo, mas nós temos uma garantia que o penhor, que é o teu Espírito, é quem nos guia. Abençoa cada um aqui presente, as famílias, Deus. Pais, mães, filhos. Como tem orado, Pai, nos dá a valorizar aquilo que é comum, aquilo que é simples, porque é isso que é o extraordinário hoje, Pai. Ser um homem comum, uma mulher comum, com filhos, família, no dia a dia. E é em nome do teu Cristo, Deus, que nós oramos, pedindo que nos perdoe o pecado. Amém. Queridos, hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Essa vai ser a 9ª aula, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Isso mesmo, 9ª aula. Até aqui, um breve resumo para a gente estabelecer, né, o que a gente já viu. Nós vimos que existe um Deus em natureza, em essência, em substância. E nessa essência, nessa substância, existem 3 pessoas. Elas subsistem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eternos, santos, majestosos, dignos de todo louvor, porque eles são criadores. É interessante quando a gente está orando na igreja, né? Oração em adoração. Você adora a Deus por quê? Porque Deus é. Ele é o nosso criador. É direito dele. Por que um filho tem que respeitar um pai e uma mãe? Porque é o pai e a mãe. Não tem conversa. Você não tem que dar um motivo. Quando você tá ali em conversa com seu filho, com sua filha, né? Você vai argumentando, vai articulando e tal, dando os porquês, mas chega um momento que você vira, geralmente fala assim, ele vira e fala, mas por que, pai? Porque eu sou seu pai. E acabou. Não tem nada que vá além. É o limite. E assim é o nosso Deus. Esse Deus triuno. E esse Deus triuno que criou todas as coisas do nada. Ele trouxe à existência aquilo que não existia. Ele nos criou, o ápice dessa criação, né, como imagem e semelhança desse Deus. Não apenas em atributos, imagem e semelhança em qualidades, em obras, né, que a gente compartilha com Deus, mas especialmente em propósito. Assim como Deus definiu o que é ser uma pedra, o que é ser uma árvore, o que é ser um peixe, o que é ser um cachorro, o que é ser uma montanha, o que é ser o vento. Deus falou assim, ser humano é assim. E a gente, dando ouvidos a uma outra voz, nós negamos isso, usando do arbítrio livre que nós tínhamos, nós escolhemos o erro e nós nos escravizamos ao erro. Nós nos enjaulamos. É como uma pessoa que pensa em saltar de um edifício para cometer suicídio. Depois que ela toma a decisão de pular, não tem como ela voltar atrás. Isso é a queda, literalmente.
Não há opção mais nossa. Ah, não, realmente houve um erro ali no início com Adão e Eva, mas hoje eu escolho não cometer o mesmo erro. Você não tem essa opção, querido. Nós estamos em queda livre. Você é livre para cair. Só isso. Mais nada. E assim a gente vai caminhando por esse mundo aí. Tentando remendar a nossa existência, colocando um band-aid sobre a fratura exposta. E a gente tem uma fratura exposta na nossa alma, cheia de bicho, toda podre, toda purulenta, né? Cheia de pus. E a gente vai arrumando pensadores, filósofos, coaches, e vem com aquelas fórmulas miraculosas de cura, né? A cura da existência, 10 passos para se viver melhor e tal. E a gente vai tentando remendar, catar os cacos desse resto humano que foi o resultado da queda. Todos foram condenados. Assim como os anjos que não se preservaram em sua potestade, como Judas fala, eles foram condenados sumariamente. Deus não é um moleque para ficar com caprichos, com desejos, com enrolação. Deus, a gente não pode passar a perna em Deus. Quando os anjos caem, eles caem. E ponto final. Mas a raça humana, Deus se apiedou. Deus demonstrou misericórdia. E essa é a nossa história aí. Que vem sendo contada, especialmente na Escritura, e que nós vivemos no nosso dia a dia. Durante milênios, Deus mostrou uma fidelidade a uma aliança que ele fez. É uma fidelidade ao juramento, ao nome dele. Ezequiel, no capítulo 36, Deus é tão claro que ele fala assim: eu não faço isso por amor de vós, que fique bem entendido, mas eu faço por amor ao meu nome. Malaquias, capítulo 3, versículo 6, Deus vira e fala assim: eu não mato vocês todos porque eu não mudo. Eu vou preservar um remanescente fiel. E para isso, durante essa história, Deus entrega uma lei. Deus entrega a sua palavra. O único fio condutor que pode ligar a terra e o céu hoje são as escrituras, mais nada. Deus legou isso a nós para mostrar a nós, para nos provar que nós temos um problema, porque na nossa mente a gente não tem problema nenhum. Tá tudo bem, eu passo um aperto aqui, outro ali, mas Deus é meu amiguinho, Deus está comigo. A gente vai no enterro, né? A pessoa morre, a pessoa pode ter sido vagabundo nesse mundo, que no enterro dele, não, Deus já recebeu ele lá, ele tá na glória. E a gente fica se enganando e sendo enganado. Mas a lei está aí para mostrar que a gente tem um problema. E muitos pensarão que obedecem à lei, que tá tudo ok, mas outros que receberam um coração novo do Espírito Santo, esses vão despertar e vão olhar para a lei de Deus e falar assim: nossa, se Deus me julgar de acordo com isso que está escrito aqui, eu tô morto, eu tô na água. Eu estou condenado. Tem misericórdia de mim, Deus. E essa é a conversão. É aquele momento que o Espírito Santo entrega o equipamento que foi perdido lá no início. O homem perdeu o seu coração na queda. E o Espírito Santo escolhe soberanamente a quem ele entregará esse coração. E quando o Espírito Santo coloca esse coração no peito do ser humano, é como se fosse um parto, como Jesus Cristo narra no Evangelho de João, no capítulo 3. Jesus vira e fala com o Nicodemos, o fariseu, assim: Nicodemos, importa ser nascido do alto. E Jesus faz aquela narrativa toda ao redor de uma história de um parto. A gente tem que prestar muita atenção nisso. Deus, ele não é nenhum tipo de louco que sai falando baboseira. Ele sempre vai usar de uma ilustração, de uma parábola, de uma metáfora. E a metáfora que é utilizada ali é de um nascimento. Quando um bebê nasce, o que um bebê pode fazer? Ele vai preparar a comida dele, ele vai trocar a fralda dele, ele vai tomar banho, ele vai no supermercado comprar a comida dele. O que um bebê faz? Ele só chora. Esse é o que nasce do espírito. Só grita. Socorro. Ele está completamente nu, com frio, com fome. E ele não escolheu nascer, não. Todos aqui que já são pais não são loucos de dizer que o seu filho escolheu o dia que o marido ia fecundar no ventre da mãe aquela criança. E assim é a metáfora utilizada ali por Jesus Cristo e Nicodemos. O vento, o espírito é como o vento. Ele vem, ninguém sabe de onde, ele sopra, ninguém também sabe. Mas acontece um momento em que ele soberanamente, ele
pare um novo ser, um novo crente. É assim que é a ilustração usada ali. E aí, quando esse novo crente, quando esse ser vem à luz, como um herdeiro da promessa de Deus, e agora? Como que caminha nesse mundo, né? A gente tá sozinho, a gente tá ao relento, né? Como que fica? E é aqui que entra essa aula de hoje, que nós vamos falar sobre a igreja. Essa aula, nós demos ela até na escola dominical, não sei quem estava aqui, mas é bom para afirmar, né, aquilo que foi dito lá. Porque hoje nós vivemos num mundo tão individualista. A Ana Paiva, na oração dela, ela usou um termo aí que eu gosto muito. É a modernidade líquida. Tá tudo muito líquido. Esse é um termo usado por um sociólogo chamado Zygmunt Bauman. Ele não crê na pós-modernidade, ele crê numa modernidade líquida. Tá tudo amorfo, tudo misturado, tudo homogêneo. Não tem homem, não tem mulher, não tem menino, não tem velho, não tem nada. É tudo uma coisa sem consistência. Essa modernidade líquida, né, que tirou completamente a essência e a identidade do ser humano. E aí os dominadores do presente século fazem o que querem com essa massa, moldam essa massa da forma que querem. Mas nós somos da contracultura. Nós somos aqueles que Paulo roga em Romanos 12, dizendo: não vos conformeis com esse século, mas renovai a vossa mente por essa mudança nessa percepção. E isso só vai acontecer, queridos, temos irmãos aqui, amigos, só vai acontecer na igreja. Não há outro lugar. Salmo 133, Deus ele é tão direto que ele vira e fala assim: ó, quão agradável é viverem unidos os irmãos. E ali ele narra as comparações, né, metáforas, né? É como o orvalho que vem do Monte Hermon. É como o óleo que desce pela cabeça de Arão, escorre pela sua barba e escorre pela gola. E no fim do salmo, o salmista vira e fala assim, como sendo boca de Deus, né? É ali, a congregação dos santos de Deus, a Santa Assembleia, que Deus decreta a sua bênção. Então não tem opção. Ah, não, igreja, esse negócio de igreja é coisa de homem. Eu sou igreja sozinho em casa. Hoje a gente tem esse movimento, né, de desigrejados. Eu tomo a ceia sozinho em casa, eu assisto minha palestra em casa, eu oro em casa. Queridos, é soco no ar. E olha, eu não tô dizendo você orar sozinho em casa, você assistir os seus vídeos, as suas pregações, seja um mal não, hein? Cuidado aí com o que vocês estão colocando na cabeça de vocês aí, que é o que eu não falei aqui. Eu estou falando que isso não substitui a igreja. É assim desde o início e vai ser assim até o fim. Porque Cristo instituiu a igreja dele. Então nós vamos ver aqui no decorrer desses slides a igreja de uma perspectiva geral. Hoje, no ouvido do mundo, né, na mente da coletividade, o que eles entendem por igreja? E eu falo aqui, queridos, não está errado não, mas a Bíblia não identifica igreja sendo isso. Por isso que ultimamente definição de termos é muito importante, né? Quando uma pessoa solta uma palavra, você vai definir esse termo aí para mim, porque pra gente não ter ruído na comunicação. Por exemplo, se eu vir e falo assim, há 3 igrejas na minha rua, a Bíblia nunca identifica a igreja nesse sentido. Eu olhei uma edificação, eu olhei a forma, o povo que entra ali é um povo que carrega um livro debaixo do sovaco, estão vestidinhos, né, com a blusinha de botão, tem uns com a gravata. Ah, isso é uma igreja, tem 3 igrejas na minha rua. Perfeito, não tem problema algum se eu usar a palavra, né, o signo nesse sentido. Mas a Bíblia não usa nesse sentido, não. Tenha isso em mente. Tenha isso em mente. A próxima aí que a Bíblia também não reconhece a igreja como sendo tal, a igreja presbiteriana hoje tem 1 milhão de fiéis. O que eu quero dizer com isso aqui? Quem abre o áudio aí e tenta explicar isso aqui. Vamos começar a bater uma bola aqui. Ninguém, gente? Pelo amor de Deus aí. O que eu quero dizer com essa frase?
Seria uma denominação em que há um conjunto de pessoas ali que professam uma mesma crença Exatamente isso. doutrinária? Exatamente isso. Denominação. Batistas, presbiterianos, luteranos, assembleianos, e aí por aí vai. A Bíblia não reconhece a igreja nesse sentido. Seria essas observações, né? Aquilo que a gente comentou no estudo do livro, que seria o fenômeno e não a substância. Exatamente. A essência. Exatamente isso. A Marcos Granconato é um batista, né? Eu gosto muito dele, apesar de ser muito ácido e ser dispensacionalista, né? Mas ele é crente, tá indo pro céu comigo. Ele diz que a denominação ele enxerga como sendo uma tamanha misericórdia de Deus para conosco de haver ao menos um mínimo de unidade nesse mundo que jaz no maligno. É a denominação, desde que ela seja fiel e mantenha os alicerces da fé. Os alicerces da fé é aquilo que a gente ora, por exemplo. Eu gosto muito do Franklin Ferreira, que é um outro batista. Você vê, costuma a gente citar mais batistas aqui, pra vocês verem que não tem essa coisa de bairrismo, né? Vou citar só presbiteriano. Não. Se o batista é fiel, ele é meu irmão. Se o assembleiano é fiel, ele é meu irmão. Se o luterano é fiel, ele é meu irmão. O Franklin Ferreira diz assim que ele reconhece um irmão na fé, aquele que crê. E quando eu falo crer, que não é falar da boca pra fora que crê, não, tá? É no coração. Crê no credo apostólico. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da carne da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde o Cristo há de vir julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, que é o sustentador da igreja, na Santa Igreja Católica, católica no sentido de universal, né? Na comunhão dos santos, na remissão de pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém. Isso é uma profissão, uma profissão de para a fé. Igreja Católica agora. Daqui a pouco nós entramos nisso aí. Cantando aqui, sabe? Isso é uma profissão de fé tão profunda, as palavras foram tão bem escritas que esse negócio só pode ter sido inspirado. Isso é, assim, é um negócio sensacional. É o primeiro credo que tem registro da época aí da igreja primitiva. Então, assim, é sensacional. Você citou aí em relação a católico, né, Ana? É uma palavra que é aquela questão de definição de termos, né? Uma palavra que foi sequestrada, né? Não, e eu tô aqui, assim, absurdada com relação àquilo também que a gente estava conversando sobre o diabo usar as próprias palavras, a própria Bíblia, as próprias rezas, se apropriar disso e ressignificar de forma que a gente caia na armadilha clássica, né? Exatamente. Muito então, para os irmãos aí, os que estão nos ouvindo não conhecem esse termo, né? Católicos é um termo grego, é uma palavra que significa universal, geral, mundial, ampla. A gente fica até com medo, né? A Santa Igreja Católica, a católica esquisita, eu vou colocar a Santa Igreja Universal. Ai, universal, peraí. A Santa Igreja Mundial. Ixi, mundial, não. Aí é terrível. Mas é católico, gente. Nós somos católicos, só não somos romanos. Porque é um contrassenso, católicos, né? Apostólicos, mas não romanos. Exato, é um contrassenso. Ou você é católico ou você é romano, porque você amplia e delimita. O que é isso? É um contrassenso usar. Então é católicos apostólicos. Nós somos da Igreja Universal do Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça dessa igreja, baseado na doutrina dos apóstolos que confirmaram e interpretaram a doutrina dos profetas. Ponto final. Sem grilo, sem ficar com medo, é isso. E acabou. Então, voltando na nossa frase, a igreja presbiteriana tem 1 milhão de fiéis. A Bíblia não identifica igreja por esse significado. Mas tem problema então falar, cada é pecado, é do capeta? Não. Você só tem em mente que a Bíblia não identifica a igreja de Cristo assim. A próxima frase aí, quem quer ler para mim comentar?
a igreja é contra o aborto e as drogas? Isso, exatamente. O que essa frase quer dizer? Uai, é justamente esse conjunto de doutrinas, né, professada por um grupo de pessoas, dentre o que elas creem, é que o aborto e as drogas são contrários à palavra de Deus. Exatamente. Isso é ideologia. Os espíritas, em geral, são contra o aborto e as drogas. A igreja é contra o aborto e a droga. Se eu não me engano, os maçons são contra o aborto e a droga. É uma ideologia, aquele grupo que gira em torno de um ideário. A Bíblia também não identifica igreja dessa forma. Então, que fique claro. Não está errado? Não. Mas que eu tenha discernimento quando eu leio isso por aí. Há 3 igrejas na minha rua, a igreja presbiteriana, a igreja batista, a igreja é contra o aborto, que é uma questão de ideologia. E a última frase, a igreja demorou 3 anos para ser construída. A frase já autoexplicativa, né? O edifício, o prédio, a construção. A escritura não identifica a igreja dessa forma, mas não está errado, a gente bate o olho, existe uma estética eclesiástica, você vai, ó, tem uma igreja ali, ó. Eu olho aqui para cima, aqui na rua Roma, né, tem uma torre e um sino ali. É a igreja católica, tá lá. A gente identifica, mas a escritura não identifica igreja assim. Então nós vamos passar a ver agora como a escritura identifica igreja. Como que a escritura? Abram as suas Bíblias. Vamos lá. Todo mundo, hein, gente? Quero participação essa noite. A Bíblia identifica a igreja em determinadas localidades. Ela tem essa perspectiva. Quem abre para nós aí lê Atos 11, 22 e Atos 13, 1. E os outros já vão abrindo os outros aí pra gente desembolar isso aí. Vocês não agarrar minha aula, hein? Vocês que gastam meu tempo aí e depois ficam me julgando a culpa. Atos 11, 22, né? Não é 1, 11, 20, Não, 11, 1, 11, 22. Ah. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Vocês viram que interessante? A igreja que estava em Jerusalém identificou ali a igreja do Senhor que estava numa localidade. 13, 1, bem, por favor. Não quer outro ler? Não, pode ler também. Você já está com esse tópico aí, já lê. O próximo já abre no 1 Coríntios. Tá. Atos 13, 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. A igreja de Antioquia. Tinha igreja em Jerusalém, tinha igreja em Corinto, tinha igreja em Colossos, tinha igreja em Tessalônica, tinha igreja na Galácia. Então a Bíblia identifica. Ali há um agrupamento que confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador em volta da Escritura, sendo abençoada pelo Espírito Santo, guardada pelo Deus Pai, naquela localidade. Igreja doméstica. Olha que interessante isso. Primeira Coríntios 16, 19 e Colossenses 4, 15. Quem lê para nós? As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Olha que interessante, Luana. As igrejas da Ásia, a localidade, os saúdam. E, inclusive, uma que está lá na casa de Áquila e Priscila. Tinha ali um povo que reunia na casa dos irmãos ali. Ó. Existia uma estrutura de igreja ali, existia uma liderança, existia um povo reunido em volta das cartas que circulavam naquela época. Uma igreja doméstica. Colossenses 4,15, Lu. Aproveita que você já está aí e abre para nós. Essa igreja, então, é no sentido de congregação dos santos? Exatamente isso. Congregação daqueles que foram redimidos pelo Espírito Santo, eleitos por Deus Pai, e que o sangue de Cristo foi derramado por eles. Acabou. Tiraram Colossenses da minha vida. Ai, ai. Depois de Então, Filipenses, Efésios, Filipenses, Colossenses. Sim, é porque... eu tô acostumada com a minha Genebra e essa aqui é uma que eu ganhei aleatória. É 14, né? 4,15.
4? Ah, Desculpem, Lu. É verdade, ó, eu não tô com a minha genebra. Aí eu me perco toda. Eu tenho memória mapeamento visual, né? Saudai aos irmãos de Laodiceia e a ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Olha que interessante, né? Lá em Laodiceia existe uma carta que Paulo cita essa carta em Colossenses, mas essa carta se perdeu, ela não aprove a Deus colocá-la no cânon. E essa ninfa, uma mulher que mora em Laodiceia, é citada e tinha uma igreja na casa dela reunindo. É mais ou menos igual uma congregação quando começa a nascer, né? Hoje nós temos uma igreja reunindo lá no Cabral, na região do Cabral ali, com o Kleber Leão, com a esposa dele, o Atal, o Davidson. O Davidson tá aí, né, Davidson? Cadê o Davidson? Estou aqui, Ele e ué. a Edna. É uma igreja nesses moldes que tá começando aí, um germe de uma igreja. Quer dizer, a igreja não interessa o tamanho dela, não interessa a idade dos membros, não interessa o tipo de louvor, que cor que ela é pintada, não interessa. Interessa se o Espírito Santo atua ali e coloca no coração daquelas pessoas que Jesus Cristo morreu por elas e pagou pelo pecado delas. Aproveita que você abriu o áudio aí, o Davidson, lê pra nós, é Atos 9:31. A igreja também é um grupo distinto, unidos pela fé bíblica, pela doutrina como um todo. É interessante que a fé é muito simples. Aquele que crê que Jesus Cristo é Senhor em seu coração, aquele que confessar a Cristo como Senhor em seu coração, crer, ele o salvou, esse aí faz parte da igreja. Mas existe um aprofundamento dessa igreja. Existe uma liderança sendo constituída, uma ideologia da fé bíblica, aquilo que emana da Escritura, partindo desse pressuposto. Não é a minha ideologia que vai me salvar, mas a ideologia nasceu da salvação por meio de Cristo. E esse texto em Atos 9:31 diz isso. Lê pra nós aí. Qualquer coisa eu tô com ele aberto aqui. Davis caiu? Eu creio que sim, Uai, Ricardo. pode ler então, o Mirka. Atos 9:31. Isso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Olha que interessante. Nós comentamos, por exemplo, sobre ideologia, que existem muitos grupos, né, que se identificam em um ajuntamento que são contra aborto, são contra drogas, mas não é por isso que eles são cristãos. O cristianismo, ele demanda morte de um ente santo. E hoje nós estamos vivendo um tempo tão louco que as pessoas que se identificam, por exemplo, como conservadoras, automaticamente já recai sobre elas que elas são cristãs. E isso é falso. A gente tem que tomar cuidado com isso. Isso não existe. E politicamente isso é uma estratégia, É terrível. né? De enganação É mesmo. terrível isso. Então a gente tem que tomar cuidado. Essa pessoa que se diz conservadora, ela crê na suficiência da morte de Cristo? Ela crê que o Espírito Santo opera hoje na igreja e que esse Espírito Santo reúne esse povo ao redor da palavra? Ou ela crê que é desigrejada e que tá tudo bem? Ah, não, é porque eu sou conservadora, é porque eu sou contra o aborto, sou contra a droga. Não! Está errado. A coisa é antes, tem um pressuposto antes. Tem um padre, não se escandalizem não, viu? Que eu gosto muito de escutar ele, porque ele é professor de filosofia também. Ele chama Paulo Ricardo. Ele tem pavor de crente. Ele deixa isso muito claro. Eu gosto dele, porque ele é autêntico, ele não é falso. E outro dia ele falou, numa aula que eu escutei dele, falando assim, olha, não há acordo entre a doutrina católica romana e a doutrina protestante, isso é mais que claro. Mas naquilo que a nossa moralidade, a nossa ética se identificarem, nós vamos andar juntos.
Porque o mundo jaz no Isso é tão maligno. raro, essa capacidade de aceitar e dessa clarividência, né? Ô, Ana, Enfim. e eu vejo mais do que isso, porque ele, como eu disse, ele é tão autêntico que ele não poupa palavras para descer o malho na gente. Porque Ai, hoje, eu hoje o quero mundo tá tão depois me melindroso, o mundo tá tão melindroso que, que se a pessoa falou mal de mim, já não tem acordo em mais nada. Ou ela concorda 100% comigo ou Uhum. discorda. Mas ele deixou Não há claro, não, espaço para divergência. não há acordo. Ele fala, não há acordo. Em matéria de fé, tá lá, mas naquilo que a ética, a moralidade, a política, a gente entrar em acordo, nós vamos caminhar junto. Acabou. Então, lembrem-se, unidos pela mesma fé. E não é porque nós pensamos igual em assuntos políticos, em assuntos de moralidade, que nós somos crentes. Porque hoje tá assim, né? Todo mundo é crente. É complicado. Vamos continuar. Igreja. Como a Bíblia identifica igreja nas palavras dos apóstolos e profetas? Olha que interessante. A gente começou com reunião de pessoas em localidades. Nessas localidades, em casas, né? Aconteciam essas reuniões. O material que eles usavam para serem guiados, que é a própria escritura, a fé bíblica. E isso não está preso no tempo e espaço. Olha que interessante isso, queridos. Prestem atenção nisso. Todos os crentes, em todos os lugares, de forma geral. Então a igreja ela não está restrita a Roma. Ah, não, aqui é a Santa Sé. Não, não, só em Jerusalém. Existe um movimento fortíssimo hoje, sionista, de retorno a Jerusalém, especialmente depois que Israel foi refundado, né, em 1948 e tomou aquilo como um cumprimento bíblico. Não. Jesus Cristo ele foi taxativo com a samaritana em João capítulo 4. Ela pergunta, né, para Jesus: Senhor, aqui em Gerizim, em Samaria, tem um templo aqui, e lá em Jerusalém tem outro templo, a gente não sabe onde que adora, e aí? Aí Jesus diria para ela: chegará o dia, e já está aí, em que não adorarão nem aqui em Gerizim, nem lá em Jerusalém, mas Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não tem local. O Espírito Santo, ele não precisa pegar um Uber para ir nas igrejas, né? Deixa eu ir correndo, porque o horário do culto tá acabando aqui, deixa eu ir lá. E a gente fica limitando o ser de Deus. Deus é onipresente. E não é que ele é onipresente no sentido, a mão dele tá em Belo Horizonte, o pé dele tá nos Estados Unidos, a cabeça dele tá na Europa, não. Ele ocupa a imensidão. É algo misterioso esse atributo de Deus. Porque senão a gente cai num panteísmo, né, ou num panenteísmo de tentar compartimentar Deus. Ele não tem... Deus ele é singular. A gente viu isso nas primeiras aulas, nos atributos de Deus. E ele controla de uma forma que ele não é delimitado pelo espaço em todo lugar. Quem abre para nós aí 1 Coríntios 10, 32, 11, 22 e 12, 28? Vamos caminhar. Estou com 10, 32 aberto. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Vocês estão vendo? Paulo faz assim um resumo. Não há ninguém. Aí ele cita, né? É o grande embate do Novo Testamento. Um dos dois mistérios, né, que Paulo explica. O primeiro mistério, quem lembra qual que é? A Bíblia fala de dois mistérios especificamente no Novo Testamento que foram revelados. Quais são esses mistérios? Porque hoje a gente tem uma turma aí que fica, vamos cair no mistério, aí começa a rodar dentro da igreja e tal. Bobagem. Mistério está identificado na Escritura. O primeiro deles é que Deus desceu e encarnou. O mistério que esteve oculto pelos séculos agora foi manifestado na carne. Deus transcendeu e se tornou imanente. Olha que coisa. E tem um segundo mistério que é consequência desse. A ressurreição? Não. Na encarnação de Deus, ele derrubou a muralha que separava judeus e gentios. E no seu corpo de dois povos fez um. É o que Paulo fala em Efésios. Esse é o segundo mistério que também foi revelado. Que era uma obscenidade para o judeu. E é ainda hoje, né? Porque eles se consideram o povo escolhido. Mas Paulo é claro. Não existe mais essa distinção. Então, Paulo cita nesse texto aí, tanto a judeus quanto a gentios, é a igreja de Deus. Seja ela onde estiver.
11:22, quem lê para nós? Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis? Nisso não vos louvo. Você está vendo Paulo chamando judeus e gentios de quê? De igreja de Deus. Circula um ensino muito errado que Deus vai salvar os judeus porque eles são judeus. Porque eles são do sangue de Abraão. Isso é tão diabólico que isso vilipendia, isso blasfema o sacrifício de Cristo. Porque Paulo ele é claro quando ele diz: não é por causa do sangue, mas é por causa da fé. Aquele que andar nas pisaduras que Abraão andou, esse vai ser salvo. E tanto o judeu quanto aquele que não é judeu carecem de demonstrar a mesma fé. Leia Romanos 4 depois e tire as suas conclusões, porque, infelizmente, a massa da igreja evangélica hoje ensina isso, que existe a igreja e existe Israel, contrariando inclusive a palavra do apóstolo Paulo no final da carta aos Gálatas, onde ele fala que é o Israel de Deus, que é todo o povo. Deus nos chama de Israel dele. Isso foi revelado no Novo Testamento. Todo lado a gente vê essa unidade e hoje tentam dividir aquilo que não pode ser dividido de novo. É complicado. Vamos lá, 12:28 da primeira carta aos Coríntios. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedades de línguas. Muito obrigado, Davis. Olha que interessante, né? Deus estabeleceu na igreja. Aí ele começa com uma ordem aqui de importância e cronologia. Apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagre. E a gente vai vendo esse estabelecimento na igreja de Deus, ele esvanecendo na caminhada e na maturidade da igreja. Isso é tão notório, queridos, que é só a gente botar a cabeça para funcionar. Paulo, ele dá uma sapatada lá na igreja de Corinto e ele fala assim: vocês estão se orgulhando que vocês falam em outros idiomas? Eu falo muito mais do que todos aí. Mas eu não vou me orgulhar disso. Eu vou me orgulhar da cruz de Cristo. Vocês estão se orgulhando que acontece milagre no meio de vocês? Eu faço muito mais milagre. As pessoas, o livro de Atos narra, o apóstolo o Lucas, ele narra que as pessoas pegavam as suas vestes e colocavam na sombra de Paulo para serem curadas, de tanto poder que saía de Paulo. Aí, Paulo nessa caminhada, já envelhecendo, foi preso. Ele me escreve uma carta para Timóteo. Pensa bem, gente, um cara que falou que fazia mais milagre que todo mundo. O cara que viu o terceiro céu. Ele me escreve para Timóteo e fala assim: ô Timóteo, eu tô sabendo que você tá doente aí do estômago. Toma um vinho para ver se esse negócio melhora. Eu falei assim: mas, gente, esse Paulo é muito sacana. O homem cura todo mundo, o homem faz milagre. Por que ele não faz um milagre em Timóteo? Tá mandando Timóteo usar a medicação. Exatamente por isso. O poder foi entregue para a igreja. Os apóstolos vieram confirmar a doutrina. A igreja foi chamada a se ajuntar, a orar, a interceder, a clamar a Deus por milagre. Porque se eu não cresce em milagre hoje, eu não seria um crente. Mas a gente voltou naquela época que a gente personaliza os milagreiros. Ah, eu vou no fulano de tal, porque fulano de tal tem oração forte. É igual macumba, é a mesma coisa. É a mesma coisa um centro de umbanda e tal. Vão lá no Pai de Santo, que ele que resolve. É lá na igreja, vão lá no pastor tal, porque a palavra dele é profética. Gente, nós somos chamados à maturidade. O poder foi dado à igreja. Não é à toa que terça-feira nós temos reunião de oração na nossa igreja, 5 horas da tarde, para reunir o povo ali. Não é à toa que domingo, 8 horas da manhã, nós estamos lá na igreja orando, intercedendo uns pelos outros. Não é à toa que eu me tranco dentro do meu quarto, eu levanto de madrugada, quando eu tô com insônia, eu vou orar como parte dessa igreja e clamar a Deus. Se Deus quiser, faremos isso, aquilo e aquilo outro, como Tiago nos instrui. Então, o homem carece de ídolos. E os vagabundos que tem por aí hoje vão se apoiar nisso para ganhar dinheiro. Vão dizer que estão fazendo milagre, que traz aqui que eu ponho a mão e eu curo todo mundo. O dom de cura, para vocês terem uma ideia, era um dom dado por Deus.
E se uma pessoa diz que tem dom de cura, ela não tem opção de falhar, não, porque é Deus que está falhando, então, e Deus falha. Se uma pessoa hoje diz assim, eu tenho dom de cura, ela tem que curar. E aí não acontece a cura que a pessoa espera, aquele vagabundo ainda coloca a culpa no outro, falando a sua fé que foi pouca. Ainda joga a culpa no outro ainda. É terrível a situação que a gente vive. Pois não, Ana? É possível ter o dom de cura? Eu confesso que essa questão dos dons dos dias atuais, assim, me instigam. Não existe isso mais. O que existe é uma igreja orando, o que existe é um pai lá no interior, lá do Mato Grosso, com o filho queimando de febre. O pai chega na beira da cama do filho chorando, Senhor, tem misericórdia e cura meu filho. E Deus cura o filho dele ali. Não é porque ele tem um dom de cura, não, é porque ele clamou. E Deus vai operando assim hoje. O dom de cura, Ana e queridos que estão me ouvindo, ele era um presente que era para testificar que Deus andou nessa terra. Ele não podia falhar. A grande questão aqui que eu quero levantar para vocês não é o milagre em si, é o resultado do milagre. Tanto que Deus ele é tão duro nisso que ele fala assim, se um profeta levantar no meio de vocês e anunciar um milagre e o milagre não acontecer, mata essa desgraça, porque ele não falou em meu nome. É simples assim. Então se tem gente abrindo a boca dentro das igrejas hoje falando que cura e a cura não acontece, a gente tinha que estar matando eles. E cadê que tá matando? Ninguém mata. Por quê? Porque não existe. Não existe doutrina, não existe estudo. E é óbvio aqui que eu não tô incentivando ninguém a matar ninguém, viu, gente? Por favor. Mas eu tô falando que o dom em si era tratado com tanta seriedade. Essa parte do estudo e jogar na internet. É, exatamente. Eliseu Nilson. Mas a coisa foi demonstrada no Antigo Testamento com tanta severidade e gravidade que Deus fala, esse tem que morrer. Só que hoje a gente já vê que não precisa matar mais não, porque ele já está morto espiritualmente. Aquilo que a morte física apontava lá atrás, apontava era para a morte espiritual e o abuso da fé que esses lobos vorazes fazem dentro da igreja do Senhor. É simples assim. Vamos prosseguir? Faltou algum texto, queridos? 12, 28, leu? Deixa eu ver aqui. Leu sim. Perfeito. E além da igreja não estar circunscrita no espaço, né? Ela também não está circunscrita no tempo. Olha que maravilha isso. A menor igreja que o Senhor já teve nessa terra foi lá no início, Adão e Eva. 2 na igreja. Eu fico pensando nisso, é sensacional isso. Depois vieram os filhos, depois da queda, né? Eles estavam na igreja reunida. Impressionante. Quem lê para nós aí Efésios 1, 22 e 23? E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Olha que interessante, Elisângela. Paulo preso, a carta a Éfeso foi escrita na cadeia, né? De Paulo, primeira prisão dele. Sim. E ele já compreende, falou, olha, o nosso trabalho, diversos apóstolos já morreram, já foram martirizados, eu estou preso, certamente vão me matar também. Já próximo aí, Éfeso, ele deve ter escrito a Éfeso por volta de 58 a 60, antes de 64 ele é morto. E aí Paulo fala assim, Cristo é o cabeça, e ele colocou toda a potestade, todo o principado, todas as coisas, os poderes, debaixo dos pés. E entregou tudo isso a quem? Ao Valdomiro Santiago, ao Macedo, a qualquer maluco que aparece aí se arrogando o milagreiro, não. Ele entregou a igreja, que é o seu corpo, a plenitude. E essa igreja, ela tá desde o início e vai até o fim. Ela é atemporal. Olha o que é a mesma carta aos Efésios. A carta aos Efésios ela é sensacional porque ela é a carta mais eclesiástica que tem na Escritura. Quando fala eclesiástico, se refere à igreja, né? Olha o que ele diz dos versículos 8 a 12, do capítulo 3. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios e o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, olha só, não há personalização de poder. É sempre a igreja, a menina dos olhos de Deus, a noiva de Cristo. Para que pela igreja
a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Você vai conhecer Deus na igreja, querido. É ali que Deus vai te treinar, é ali que Deus vai te moer, é ali que Deus vai mandar o irmão pisar no seu pé, usando o pecado do irmão, mas para te treinar também a ter misericórdia, a ter paciência, a ter amor, a ter alegria, a chorar junto, a rir junto, a ficar irritado junto, a mediar problemas junto. É na igreja. Não existe outro lugar. É ali. A multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Nem os anjos tinham ideia que Deus ia fazer isso. E de dois povos, judeus e gentios, ele ia juntar e criar um povo só. Segundo o eterno propósito. Ah, não, porque é Israel e igreja separado. Ah, mas o negócio é eterno, como é que pode ser separado? O eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos a ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele, Cristo Jesus. A coisa é maravilhosa demais. E olha o que ele complementa, 20 e 21 no mesmo capítulo. Ora, para aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória. Aonde, queridos? Na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações. Olha para você ver, não é só lá no tempo que Cristo nasceu, não é todas as gerações, para todos sempre. Amém. A glória de Cristo será conhecida na igreja. É a palavra de Deus. Quem lê para nós aí 5, 28 a 33? Gente, lê esse trem aí que meu tempo tá acabando. Assim também, Efésios? Efésios 5, isso, 28 a 33. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite a seu marido. Gente, esse é um dos textos que não deixa eu dar um tiro na minha mulher, viu? E eu garanto aqui que é a maioria dos maridos. Por que a gente vê tanta violência doméstica, tanto abuso? Não, mas eu não tô falando não é porque você é isso ou aquilo, não é por minha natureza. A natureza do homem ela é maligna. Quando eu falo homem aqui é macho. É do homem mesmo. XY. A gente tem um ímpeto que a mulher não tem. A gente é muito dado à violência, à agressividade. Por isso que a gente vê que a aterradora casos, né, que ocorrem aí, nós temos um advogado aqui, é o homem contra a mulher, isso é indiscutível. Isso é o que a gente vê, a gente não pode negar os nossos olhos. E aí, quando a gente vai pra dentro da igreja, quando a gente aprende, né, que Deus ele não tá no descontrole do mundo, né, parece que a gente vai aprendendo na Bíblia, na igreja, a gente vai vendo só, Deus viu que era muito bonito, né, um homem casar com a mulher, aí ele usou, né, como uma metáfora Cristo e a igreja. Gente, isso tá errado. Olha que coisa. O relacionamento de Cristo com a igreja é que gerou o casamento do homem com a mulher. É a sequência que tá aí, ó. Eis porque. Então, pois assim. Ele fala da união de Cristo com a igreja, isso que já é eterno, antes dos tempos. E ele vira e fala assim: então por isso é que deixa o homem, o pai e a mãe. O casamento ele surgiu como reflexo do relacionamento de Cristo com a igreja, que já é antes dos séculos. E aí, homens que estão me ouvindo aqui, esse é um texto que eu não queria nem que tivesse na Bíblia, viu? Fala assim, ô Senhor, tem misericórdia, porque não tem jeito não. Mas tá. E é ele que nos refreia, é o nosso cabresto. É ele que nos esmaga. Porque que dia que você vai amar sua mulher igual Cristo amou a igreja? Mas você é chamado a isso. Então você chora diante de Deus e pede a Deus para te capacitar a isso aqui. Porque é assim que tem que ser.
Quem lê para nós Colossenses 1, 18 a 29? Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Acho que tem mais texto aí, viu? Colossenses 1, 18 a 29. Ali tá. Nossa, gente, desculpa. As Eu vistas ia tá dizer meio ruim. 19, é à noite. E quando, havendo por ele feito a paz pelo sangue da tua cruz, por meio deste reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro, regozijo-me agora no que padece por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança na glória, da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E, para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Gente, isso é uma declaração de amor de Deus para a igreja. Vocês têm noção do que é um ser, um indivíduo na internet, aí nos YouTube, nos Instagram da vida, virar e falar que igreja é invenção de homem? Vocês têm noção da profundidade com que Satanás tem manejado essa pessoa? E do que ele terá de responder diante desse que fez essa declaração, esse poema para sua noiva, que é a igreja? Não há como uma pessoa se dizer cristã e ela não ter esse ardor, esse amor no coração em estar com seu noivo, que é Cristo, o amado da sua alma, como Paulo diz em outro texto. Não há como uma pessoa se dizer cristã e ela não querer ansiar estar no meio da comunidade de Israel, que é a igreja. Porque é isso que a Escritura nos ordena. E é ali passando alegria, passando raiva, tristeza, passando felicidade, tudo que advém desse relacionamento, que a gente vai sendo moldado. E a gente a cada dia mais vai estreitando esse relacionamento. Porque é na igreja, como a gente leu, que Cristo demonstra a sua glória. Não tem outro lugar. Mas muitas vezes a gente tem dado ouvido a Satanás. E deixado Satanás reger o que não é igreja. Olha no Novo Testamento, querido. Vou passar o slide aqui. A igreja é citada 2 vezes no Evangelho de Mateus, 19 vezes no livro de Atos, 5 vezes em Romanos, 30 em Coríntios, 3 em Gálatas, 9 em Efésios, 2 vezes em Filipenses, 4 em Colossenses, 4 em Tessalonicenses, 3 em Timóteo, 1 em Filemão, 1 em Hebreus, 1 em Tiago, 3 vezes nas cartas de João e 19 vezes em Apocalipse. Paulo, quando ele escreve a Corinto é uma igreja tão terrível. Queridos, eu leio a carta aos Coríntios, mas me dá uma raiva. O povo de Corinto, a igreja, estava questionando Paulo, que ele não era apóstolo coisa nenhuma, que Paulo estava roubando a igreja, que ele não era digno do salário dele. E eu imagino o ódio de Paulo, e Paulo pensando assim, não, eu não posso tomar atitude nenhuma, por quê? Porque é a noiva de Cristo. Paulo amava aquele povo, amava aquela igreja, mesmo passando tanta raiva igual ele passou com aquela igreja. Você vai lendo a carta de Paulo, especialmente a segunda, e Paulo argumentando, e o povo acusando ele de estar tirando dinheiro da igreja, que existiam outros apóstolos também, que Paulo não era aquela coisa toda. E eu imagino
A ira de Paulo sendo controlada pelo próprio Cristo. Cristo virando para Paulo assim: você abre seu olho, o que você vai fazer com a minha igreja, viu? Porque é essa aí que eu vim salvar. Esse povo doente aí que eu vim resgatar. Porque os sãos não precisam de médico. Cristo fala isso no Evangelho, sendo extremamente irônico, né? Porque aquele que acha que tá muito bem, não, eu sou crente sozinho em casa, porque eu sou tão bom que eu não posso ficar no meio desse populacho aí que se diz igreja, não. Cristo não veio para esses, não. Ele fala isso no Evangelho. Esses tão bons, eles não são doentes, não. Mas agora, aquele que se reconhece doente, carente, aquele que precisa tirar a berne, a ovelha que precisa ser tosquiada, precisa ser tratada, precisa ser ligada, curada, é para esses que o pastor veio. E assim a gente vai caminhar até o final. Vamos avançando aqui. A igreja bíblica, instituída biblicamente, ela tem 4 atributos principais. Gravem isso. Isso é obrigação de um crente saber, viu? Tá? O que é a igreja? O que ela tem? Esses aí são os 4 principais. Não se restringe só a eles, não. Mas são os principais. Catolicidade. A gente já falou disso aqui. A igreja católica. Existem seitas hoje que dizem assim, a salvação é só aqui na minha igreja. Corre disso. A salvação é somente onde Cristo é exaltado como Deus encarnado. Ponto final. Pode ser presbiteriano, batista, luterano, evangélico, o nome que você quiser dar para sua igreja. Mas se ali existe uma liderança, se ali o evangelho é pregado, se os sacramentos são ministrados ali de forma fiel, se a disciplina acontece ali e o pau não deixa quebrar ali, né, correr solto, adultério, roubo, fornicação, não, a liderança toma conta e aquele que não quer andar conforme o evangelho reza, ele será excomungado daquela igreja. Ali tem uma igreja fiel. Isso é catolicidade. A igreja é católica. Um outro atributo da igreja é a santidade, queridos. A igreja é de quem? A igreja é de Cristo. A igreja não é do pastor Giovanni, não é do pastor Ricardo, a igreja não é do apóstolo tal, do bispo tal. Não. A igreja é de Cristo. E ai daquele que se colocar no lugar de Cristo. Por isso ela é santa. Cristo santificou. O que é santificar? É tomar para si, para um uso especial. Por que os utensílios do tabernáculo, do templo, eles eram santos? Porque eles foram tomados para serem usados apenas no culto. Mas em nenhum lugar ele podia ser usado. Ele era especial, ele era santo. Por que Deus é santo? Porque ele é totalmente à parte de nós. Ele é totalmente separado. Santificar é separar. E nós, aqueles que creram em Jesus Cristo, nós somos santos porque ele nos separou. E olha que existem 2 perspectivas, tá? Cuidado. Nós somos santos porque Cristo nos separou e estamos em um processo de santificação. Que é dolorido, que é árduo, que nós vamos cair. Então nós temos essas 2 perspectivas. E a igreja, da qual nós fazemos parte, da qual nós somos pedras vivas, da qual nós somos membros, como Paulo diz, ela é santa. Eis o motivo. Mirka sabe, né? Quando a gente tá bravo aqui com alguma coisa que acontece na igreja, eu viro assim, ô bem, não vamos falar nada não, porque o noivo tá olhando para nós aqui, ó. Dobre a sua língua quando você for falar mal de uma igreja. A igreja não se resume a um irmão que te chateou na igreja. A igreja não se resume ao pastor que pode ter te humilhado e que pode ter te maltratado. Se você está confundindo igreja com isso, você não entendeu ainda o que é a igreja, talvez você nem crente seja. Cuidado quando você for abrir a sua boca para falar, porque a igreja... Cuidado. Porque aquele que fala mal da minha mulher, aquele que fala mal da Mirka, está falando mal de mim. Eu não vou aceitar que se fale mal da minha esposa perto de mim. Assim Cristo também. Ele não vai aceitar que se fale mal da esposa dele. Cuidado, porque a igreja é santa. E uma outra coisa também, resumindo tudo que a gente viu até agora, né? Unidade. A igreja é una. É uma só. O pastor Granconato lá, que é dispensacionalista, que é pré-milenista, e crê lá no batismo somente de adulto. Nós estamos subindo para a igreja, para o céu junto. Ele faz parte da mesma igreja que eu, apesar de ter discordância em nenhum e em outro ponto. Porque ele crê que é Cristo que está levando ele. Essa é a base. Eu tenho a certeza que eu sou salvo. Eu falei isso no culto ontem, no batismo, na Santa Ceia.
eu tenho a certeza absoluta que eu sou salvo, porque eu tenho a certeza absoluta que eu nunca poderia me salvar. Se isso tá no seu coração, você é um irmão meu. Agora, se de alguma forma você acha que você tem que fazer algo, porque é Cristo, mas eu tenho que... Acabou. Você não entendeu o evangelho ainda. Você não entendeu o tamanho do seu pecado, a santidade de Deus e essa unidade da igreja, que professa esse Cristo que salva. E por último, a igreja é apostólica, a apostolicidade. Ela é baseada no ensino dos apóstolos que interpretaram os profetas do Antigo Testamento. Eles estabeleceram o ensino. E assim a igreja nesses 4 principais atributos. Vamos finalizar aqui, gente. Acabando, viu? Cristo é quem constitui a sua igreja. Meus amados, é o que nós estamos falando aqui desde o início. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, ele é interrogado, né, no meio ali dos outros apóstolos. Cristo pergunta assim: o que dizeis vós que eu sou? Porque ele tinha perguntado, né? O que o povo aí tá dizendo que eu sou? Uns falam que você é Elias, outros falam que é João Batista, que é a bagunça toda, né? É a mesma coisa que a gente vê hoje, né? Você vai aí nas loucuras do mundo aí, todo mundo fala alguma coisa de Cristo. Todo mundo sabe de Deus, de Cristo, todo mundo é teólogo, todo mundo é expert. Aí Jesus vira e fala assim: e vós? Vocês que são apóstolos, o que vocês dizem de mim? Aí Pedro pula na frente: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus falou: Pedro, isso aí não foi nem carne nem sangue que tu revelou. Quer dizer, não é da terra que você sabe disso. Não tem conhecimento, não tem matemática, não tem experiência, laboratório, exame de sangue que vai te revelar isso, não. Isso quem te revelou foi o Espírito, é a palavra de Jesus. E eu te digo, tu és Pedro. E sobre esta pedra, sobre esta base, esse alicerce, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eita! Isso aqui chega até a arrupiar. Quem lê pra nós aí? Cristo hoje, queridos, ele trabalha espiritualmente na sua igreja. Ele não largou a igreja aqui na terra pra se virar, não, tá? Ele caminha no nosso meio. Quem lê pra nós aí? Cristo trabalha espiritualmente na igreja. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Muito obrigado, Lu. Olha que maravilha, queridos. Jesus Cristo está tratando aqui do dia a dia da igreja. Como a gente sabe, nós somos, né, terríveis. Nós vamos ter problema. Você está tendo problema com um irmão ali? Vai atrás dele. Resolve. Conversa. Não deu jeito, não. Chama mais 1, mais 2. Estabelece. Queridos, isso não é fácil, não, gente. Não tem matemática. Não tem falar, você tem 1 dia para fazer isso, mas 48 horas para fazer. Não. É algo que é dolorido, por quê? Porque isso mexe com o nosso orgulho, com a nossa soberba, porque a gente vai ter que se humilhar. Porque Jesus ele fala assim: se o teu irmão pecar contra ti, é você que tem que ir lá. E no fim, se não resolveu, leva-o à igreja. E a gente vê uma das próximas aulas nossa, né? Como que Jesus coordena essa igreja dele, né? Estabeleça diáconos, presbíteros para governar a igreja. Existe um governo de Jesus Cristo sobre a igreja dele, representativamente. Leva ao conhecimento. E se não der certo, expulsa. Gente, isso é palavra de Cristo, viu? Esse Cristo fofinho que eles estão falando aí hoje, ó, mandando botar os outros para fora da igreja. Por quê? Porque não seguiu a doutrina. Quer viver uma vida conforme bem parece aos seus próprios olhos? Pode viver, mas fora daqui.
Você é livre para continuar caindo, como aquela pedra que eu falei lá no início da nossa aula. Você tá livre para cair pro inferno, do jeito que você quiser. Vestido, pelado, cabelo pintado, brinco na orelha, orando, fazendo o que você quiser. Mas você não se submeteu à igreja do Senhor, uma igreja que é fiel, obviamente, né? Nós estamos tratando aqui de igreja verdadeira, irmãos. Por favor, hein? Não se submeteu, você está livre para continuar o seu caminho de desgraça e de ruína. E aí Jesus fala, né? Aquilo que a igreja ligar na terra, isso está ligado no céu. Se você agarrou o pé de alguém aqui nesse solo, nesse mundo que jaz no maligno, ele é de Satanás. Foi confirmado lá no céu. Agora, se você desligou, recebeu um crente que confessou a Cristo nos céus, lá foi confirmado também. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio deles. E assim até hoje. E finalizando, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. É na igreja que nós vamos conhecer a Jesus. É na igreja que nós vamos conhecer que ele é a raiz e a geração de Davi. É na igreja que a gente vai conhecer que ele é a estrela da manhã. E não é só um conhecimento intelectual. Não é só eu abrir, ó que bonito, né? Apocalipse 22:16, ó que bonito essas palavras. Não. É conhecer de relacionamento, de experimentar, de lutar o dia a dia no meio de irmãos que são tão pecadores quanto eu, que estão sendo trabalhados, e de se desgastar no meio dessa igreja. Assim como lá atrás da Arca de Noé. Uma arca fedida, escura, úmida, cheia de porcariada ali dentro, só bicho. Mas era o único lugar do mundo naquela época que tinha salvação. O resto tudo estava no inferno. O dilúvio estava matando todo mundo. E assim é a igreja hoje, é a nossa arca. Gente, alguém tem alguma dúvida? Graças a Deus finalizei. Deixa eu ver quanto tempo que eu passei aqui. Eu tô melhorando demais. Eu passei 6 minutos, 1 hora e 6 minutos. Entrei, tô ficando bom nisso. Alguém quer fazer alguma colocação? Tá tranquilo? Vamos trocando mensagem durante a semana. E que Deus possa nos mostrar que verdadeiramente Ele deixou um povo aqui nessa terra e que nos cabe, aqueles que confessaram a Cristo, a se ajuntar a esse povo, porque é esse povo que está subindo. É esse povo que vai ser levado às alturas, como Mateus diz, pela boca de Cristo, né? Quando Cristo voltar nas nuvens com seus santos anjos, nós vamos nos encontrar nos ares com Ele. É a igreja que está subindo, queridos. Deus abençoe a cada um e uma boa noite, viu? Deixa eu parar essa gravação aqui.